São Paulo vai em busca de um técnico, ainda está em busca dos técnicos, de um técnico, está entrevistando candidatos aí. A gente tem uma enquete aqui para você ajudar na escolha do São Paulo. Qual é a melhor opção para comandar o São Paulo? É o Subeldia, o argentino, que foi da LDU, por enquanto 56%. Cláudio Caçapa, sim, ele foi entrevistado, 12%. Thiago Carpini, 15%, que também já foi entrevistado. Ou algum outro, 17% por enquanto aqui na nossa enquete. Ah, por que o Pedro Martins não está? Informação que eu trago, a gente já tinha trazido num canal muito legal de YouTube, viu? Chama Arnaldo Tironi, a gente fez uma live ontem, e a gente falou, o Pedro Martins foi entrevistado, foi um primeiro contato, mas ele foi descartado porque os valores são muito altos e o São Paulo preferiu não dar esse passo nesse momento. Então o Pedro Martins, que era muito falado, não vem, esse já está fora. Ontem o São Paulo entrevistou o Cláudio Caçapa, sim, esse mesmo que passou rapidamente pelo Botafogo e agora trabalha no futebol belga. O time dele vai mal, aliás, no Campeonato Belga. Gostaram também do Cláudio Caçapa e entrevistaram também o Thiago Carpini, o cara que deu aquele calor no Palmeiras do Abel com o Água Santa na final do Campeonato Paulista, depois subiu com o Juventude. Por enquanto, na corrida pelos treinadores, o Carpini é o mais cotado. Por enquanto. Por que por enquanto? Porque hoje essas entrevistas continuam. Por exemplo, o Subeldia, que está muito bem cotado aqui na nossa enquete, será entrevistado hoje, se não sendo entrevistado neste momento. E essa é uma aposta que o São Paulo faz, que acha que pode dar certo e tal. Mas, por enquanto, o Carpini é o nome que mais agradou até agora nessa série de entrevistas aí que o São Paulo está fazendo, Perrone. Eu acho assim, Tironi, todos esses nomes são apostas, né? Você não tem um Tite na lista, um cara, né, mas ali que pá, né, vai chegar e tal, é o cara. Então, assim, a aposta, para dar certo, você tem que bancar a aposta. Você não pode correr da aposta. Então, assim, vai depender, tudo depende de quanto o São Paulo está disposto a bancar a aposta. A minha assessoria de imprensa falou para eu não pronunciar o nome do ex-técnico da LDU, que eu posso virar meme e tal, mas eu vou desobedecer. Eu acho que o Sobeldia, mais ou menos isso, ele é um cara, desses caras, ele é o cara que assim, é a aposta menos arriscada, porque ele tem mais tempo de estrada. Agora, o Caçapa eu acho a mais arriscada, porque o Caçapa está iniciando o primeiro trabalho dele assim efetivo, como técnico efetivo na Bélgica, né? O Carpini já me anima mais, se você estiver disposto a bancar a aposta, porque o cara vem de dois trabalhos bons, né? 2 vice-campeonatos, Paulista e da Série B, então o cara tem um respaldo ali de trabalho recente bom. Só que não adianta você trazer o Carpini e chegar lá e falar assim, ó, pô, o cara foi mal no Paulista, o cara começou mal o brasileiro, vamos trocar? Aí não adianta. Aí vai ser um fracasso. Então eu acho que você tem que estar. O São Paulo resolveu apostar, beleza. Agora tem que estar disposto a bancar essa aposta. Pois esse é o grande nó da questão, Alice. E a galera aqui já está falando, não é Zubeldia, é Zubeldia, parem de falar o nome do cara errado. Vou falar Minha sobre isso assessoria aqui estava certa. de uma vez por todas. Ninguém sabe direito qual é o nome do cara. É mais ou menos como o Voivoda, que a gente estabeleceu aqui que é Voivoda, mas já foi Voivoda, já foi todos os nomes possíveis. Aqui no Brasil ele virou Voivoda. Então vamos esperar para ver se o cara vai chegar, o Zubeldia, para ver como a gente vai chamar ele. Mas esse ponto que o Perrone tocou, Alicia, é o ponto. Seja ele quem for o técnico, se não for um cara grande, gigante, que vai chegar tomando conta do negócio, a diretoria precisa bancar esse cara, seja ele quem for. E eu acho que essa lista, a nossa enquete, ela dá exatamente a medida do tamanho do problema que o Edinaldo Rodrigues causou para o São Paulo. Né? Porque se as opções de que a gente está falando são essas, a gente está falando de um técnico que viria do futebol do Equador, né, que viria da LDU, então precisaria conhecer o futebol brasileiro. A gente entende que o treinador, quando vem de fora, tem esse tempo de adaptação, não só a maneira de jogar, mas os próprios jogadores, né, saber quem são. A gente está falando de um técnico de Série B, né, que é o Carpini. Eu digo de Série B, né, ele subiu, obviamente, mas ele estava na Série B, e é um técnico que estava praticamente fechado com o Santos, até que ele entendeu ali, achou um pouco confusa a situação do departamento de futebol do Santos e voltou atrás, mas era um técnico que tinha topado comandar um time de Série B, no caso do Santos. E o Caçapa, que eu acho ainda uma incógnita, fez
manteve bem o trabalho que vinha sendo feito no Botafogo por algumas semanas, né? E depois já foi para a Europa, levado pelo Textor, e agora, como o Tironi mencionou, não faz um bom trabalho por lá. Então, também é uma aposta. Não tem nenhum nome grande, não tem nenhuma opção, né? O São Paulo, pelo que foi reportado, buscou alguns nomes fortes, como o próprio Vojvoda, que o Tironi mencionou, mas tem aí esbarra num momento muito difícil de você roubar um treinador quando a temporada está começando, e numa questão de instabilidade, né? Um treinador agora, você pega um Vojvoda, isso a gente está falando de um treinador de um trabalho longevo, como é praticamente o trabalho do Palmeiras. É um treinador que não foi persuadido a deixar o Fortaleza para ir para o Flamengo, né? Então, essa continuidade do trabalho não se pode garanti-la no São Paulo nesse momento, não tem esse histórico. É isso que o Perrone fala, que eu concordo, né? Precisa usar esse momento do estadual quase como que uma pré-temporada, mas não para descartar o nome em que o São Paulo apostar no começo do campeonato. Vale dizer que o Botafogo, né, claro, o Botafogo depois derreteu no final do campeonato, mas teve o seu trabalho de comando técnico interrompido. O Botafogo fez um campeonato carioca horroroso, né? Não teve essa preocupação de ganhar campeonato carioca, usou como pré-temporada. O São Paulo, com a saída do Dorival, aliás, Ceará feelings, né? O Ceará deve estar muito... deve sentir muita empatia pelo que passa agora o torcedor do São Paulo, né, com esse abandono do Dorival Júnior, que, claro, não tinha outra opção. O cara é convidado para comandar a seleção brasileira, é óbvio que ele vai. Mas essa quebra na continuidade do trabalho, que é causada, né, pelo Edinaldo Rodrigues, o presidente temporário, permanente, ninguém sabe, que causou esse problemão aí para o tricolor. Mas só o fato de a gente estar discutindo 3 nomes que são incógnitas, né? O Carpini não é uma incógnita, mas a gente não sabe como ele comandaria um clube grande. É um cara que nunca comandou um clube grande. Então, nessa medida, ele é uma incógnita. E haverá muita pressão. Então, é complicada a situação do tricolor. Imagino que Edinaldo Rodrigues não deve estar em boa conta aí na torcida do São Paulo, porque começar o ano nessa correria, indo atrás de todo mundo, tomando um monte de não, né, precisando se contentar com opções que não estão no mesmo nível do Dorival, é muito triste para alguém que queria construir um trabalho de longo prazo. O Hernan esteve aqui com a gente a semana passada, assim que o Dorival ia receber o convite, estava aquele papo, mas ele não tinha ido ainda. E eu perguntei para ele, como é que está se sentindo aí o Casares com isso tudo? E ele não foi com meias palavras, falou, está pé da vida com o que está acontecendo. Você imagina agora, né, que o negócio foi consumado e o Dorival, de fato, foi embora. Essa temporada do São Paulo, Perrone, essa escolha do técnico é mais complexa também por isso. Não é uma temporada comum. É a temporada em que o São Paulo volta para a Libertadores. O torcedor do São Paulo ama a Libertadores, agora tem outros times também tricampeão da Libertadores. O São Paulo pode ser ultrapassado pelo Flamengo, pode ser ultrapassado pelo Palmeiras com títulos da Libertadores, e esse foi um orgulho muito grande do São Paulino o tempo todo. Então é uma temporada muito complexa, tem um campeonato muito especial para disputar, além do Brasileiro, da Copa do Brasil e tudo mais. Isso também entra na conta nessa escolha do técnico. O Carpini, por exemplo, ele é brasileiro, conhece o Brasil. Não conhece, não sabe o que é a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, lembro da história do Crespo. O Campeonato Paulista aqui é o nosso campeonato mundial. Ok, vamos ganhar. O Crespo foi lá, pumba, ganhou. Começou o Brasileiro, ele não soube o que fazer. Era viagem para cá, viagem para lá, jogo todo dia, não sei o que lá. Se perdeu e acabou caindo. Esse é um outro cuidado para esse novo técnico. E qualquer um que chegar vai enfrentar uma temporada desgastante que nunca enfrentou. Cara, eu acho que você tocou num ponto fundamental. O cara vai ter que saber, o São Paulo vai precisar avaliar a capacidade do cara de lidar com toda essa logística, com como administrar o elenco em mais de uma competição. Claro que o torcedor brasileiro sempre pensa na Libertadores, né? Ainda mais o São Paulo, o São Paulino, que tem uma relação especial com a Libertadores. Mas, cara, eu acho muito legal ganhar o Brasileiro. E assim, sou meio que sonhador aí nessa questão, apesar de o Jorge Jesus já ter mostrado que dá para jogar os dois para ganhar, Libertadores e Brasileiro e tal.
eu acho que o São Paulo ou qualquer outro clube deveria pensar nessa possibilidade, jogar os dois para ganhar, tentar levantar as duas taças. A saída do Dorival quebra todo esse planejamento. E sem dúvida tem que pensar nisso, cara. Num cara que seja capaz, ou você é uma alternativa, é você ter uma estrutura muito boa, gente muito experiente ali, que consiga ajudar o cara a lidar com essa dificuldade do calendário. Mas o calendário brasileiro exige isso, né? Você precisa de um cara com muita capacidade para administrar elenco e, claro, precisa de um elenco com uma diferença muito pequena entre titular e reserva, né? Para conseguir aguentar o tranco. Pois é uma temporada muito, muito complexa do São Paulo, Alícia. E aí, voltando à história do Crespo, o PVC postou no blog dele aqui que a aposta no Zubeldia, que vai ser entrevistado hoje, tem um pé atrás, porque eles lembram do que aconteceu com o Crespo. E aí, essa é a história do Perrone. Será que o Crespo teve todo o apoio necessário naquele momento para alguém chegar lá e falar assim: olha, o brasileiro é assim. O brasileiro, você viaja, você está hoje em Caxias do Sul, amanhã você está em Fortaleza, depois você está em Goiânia, você joga quarta e domingo, no meio do caminho tem a seleção que vai te tirar jogador. Será que ali não devia ter uma meia-culpa do São Paulo no tratamento dado ao Crespo? Eu acho que sim, Tirone. À época, critiquei a decisão da diretoria do São Paulo, até porque é o que você falou, né? O que foi estabelecido é assim: o São Paulo precisa ganhar um título, né? Vamos focar todas as forças, o Campeonato Paulista é o Mundial. O que em si já era uma afirmação equivocada, né? Para um clube que tem mundiais, para um clube do tamanho do São Paulo, você fazer isso com o Campeonato Paulista. Mas enfim, foi feito, o Crespo foi lá e venceu, né? Venceu o Palmeiras, que era, né, um dos times mais fortes, enfim, do Campeonato do Brasil já nessa época. Conseguiu fazer isso. E aí tropeçou no início do campeonato. Eu não acho que ele teve tempo suficiente para se recuperar. E é aquela coisa do futebol brasileiro. A expectativa, ela é de um retorno muito rápido. E isso dificilmente acontece, né? Abel Ferreira e Jorge Jesus são exceções do futebol brasileiro, não são regra. Especialmente hoje, quando a gente tem alguns times que já estão muito bem estruturados, financeira e esportivamente, você achar que o cara vai chegar, vai cair do céu, vai cair no futebol brasileiro de paraquedas e de repente ele vai ser campeão brasileiro no mesmo ano, é uma expectativa um pouco irreal, né? E o Crespo tinha mostrado um ótimo trabalho no início do ano, né? Tinha dado resultado rápido, mas o Campeonato Brasileiro é uma outra espécie, né? É um campeonato, eu falo isso sempre, né? A meta é a Libertadores, né? É o maior título continental que você pode ter, mas o campeonato mais difícil de vencer é o Campeonato Brasileiro, talvez um dos campeonatos mais difíceis do mundo, por conta da questão logística, da geografia, e por isso eu também admiro muito o trabalho do Vojvoda, porque o Fortaleza, por estar fora, né, desse centro aqui dos voos e tudo mais, tem uma logística muito mais difícil, é um clube que viaja muito mais, e o Crespo não teve tempo de corrigir a rota começou, o trem começou a descarrilar e logo ele foi descartado. Então, daí também que eu imagino outros treinadores olhando, né? Eu imagino o próprio Vojvoda olhando e falando: eu vou para lá, e se eu começar a ir mal no Campeonato Brasileiro, vão me demitir? Então, melhor eu ficar aqui no Fortaleza. O São Paulo vai precisar bancar realmente isso, porque não me parece que tenha tido, me parece que foi precipitado em relação ao Crespo, que já tinha mostrado que dava para fazer o time funcionar. Mas é complicado, cara. Campeonato Brasileiro não é para amadores, como dizemos. Então, o São Paulo vai precisar ter um pouco mais de paciência com o novo treinador, que vai começar o ano, literalmente, com a temporada em andamento, com o trem andando, né? Precisar fazer qualquer alteração com o carro em movimento, isso é difícil, né? Então, o São Paulo, por um motivo, né, totalmente alheio, externo a si, né? Leia-se Edinaldo Rodrigues, vai precisar de paciência para construir um trabalho, e é uma paciência que não teve com o Crespo, apesar do título. Exatamente. Nesse momento, a torcida inteira do São Paulo, em massa, está orando em direção à Meca, agradecendo ao Edinaldo pelos serviços prestados ao São Paulo Futebol Clube. E a gente vai encerrando o nosso All News Esporte. Quero mandar um beijo para a Marília, que falou: não, porque veja bem, vem aqui no Fim de Papo, olha aqui, estamos com quase 2.000 likes, Marília. Audiência espetacular aqui. Beijo para você, Marília.
O São Paulo segue, então, as buscas por um novo treinador. Entrevistas marcadas ontem. O Thiago Carpini agradou bastante, essa é uma informação. Hoje tem a entrevista com o mais badalado deles, o Zubeldia, ou Zubeldia, vamos descobrir o nome dele no futuro, mas ele vai ser entrevistado hoje. O Pedro Martins já está descartado. Essa é a informação até aqui. O All News Sport fica por aqui. Muito obrigado, Alícia. Muito obrigado, Perrone. Amanhã a gente volta. O recadinho mais uma vez, não perca a coluna não, o quadro da Alice e do PVC, sexta-feira, sobre finanças do esporte, muito legal. E também não perca o De Primeira Nunca, porque começa daqui a pouco. Às 11 horas tem o De Primeira com o PVC. Às 15 horas tem a live do Mercado da Bola. E às 18 horas a Marília e o Renato Maurício Prado voltam com o Fim de Papo. Eu estarei lá prestigiando. Vocês também. Valeu, tchau! Qual?